patrimônio e orgulho da comunidade científica brasileira, que desde a sua fundação tem cumprido seu objetivo de assegurar a existência de pessoal especializado em quantidade e qualidade suficientes para atender às necessidades dos empreendimentos públicos e privados que visam ao desenvolvimento do país. Esse texto consta da ata de formação da CAPES há 60 anos atrás. Anísio Teixeira, ministro, também foi presidente e fundador da nossa SBPC. A CAPES devemos as bases da atual estrutura da pós-graduação brasileira, seu sistema de avaliação por pares, a criação do portal de periódicos, associados à dedicação dos nossos professores, estudantes e pós-graduandos, foram responsáveis por inserir a ciência brasileira no cenário internacional. Parabenizamos também pelo plano na formação dos professores de educação básica, pelo Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência e pela Universidade do Brasil, que certamente irão impactar a nossa nação. Ainda, a SBPC cumprimenta a Vossa Excelência pela ousadia na expansão da Universidade Federal em todo o território nacional, que levou à absorção de jovens talentos, que certamente levarão a mudanças de patamar na educação superior brasileira. Bem como nos congratulamos pela ousadia em criar o Enem. Eu sei que existem muitas divergências, mas nós temos certeza que o rumo vai ser dado certo. E esperamos que não tenhamos nenhum problema de licitações. No entanto, alguns acontecimentos recentes nos preocupam sobremaneira. Citarei brevemente alguns deles. O projeto de lei que cria o Plano Nacional de Educação, PNE, para vigorar de 2011 a 2020, foi enviado pelo Governo Federal ao Congresso em 15 de dezembro de 2010. O novo PNE apresenta 10 diretrizes objetivas e 20 metas seguidas de estratégias específicas para sua concretização. O texto prevê formas da sociedade monitorar e cobrar cada uma das conquistas previstas. Tanto as metas quanto as estratégias premiam iniciativas para todos os níveis, modalidades e etapas educacionais. Além disso, há estratégias específicas para a inclusão de minorias, como estudantes com deficiência, indígenas, quilombolas, estudantes do campo e em regime de liberdade assistida. Este plano foi elaborado após ampla discussão com todos os atores, concluído e aprovado na Conferência Nacional da Educação de 2010. No entanto, este projeto de lei, que criará um novo Plano Nacional de Educação, recebeu, até o momento, 2.919 emendas parlamentares na comissão especial que analisa a matéria na Câmara. Isso nos preocupa sobremaneira. Segundo, o projeto de lei 222/2010 do Senado, que dispensa a obrigatoriedade de mestrado e doutorado para professores atuarem em universidades. A proposta do Senado modifica o artigo 66 da Lei 9.394 da LDB, que exige que professores universitários tenham diploma de pós-graduação, especialização, mestrado ou doutorado. O PL, em sua formulação original, referia-se à necessidade de solucionar carências do pessoal qualificado na, abre aspas,
área tecnológica de infraestrutura. No entanto, o espírito original do projeto de lei se desvirtuou após o relatório da Comissão de Educação, Cultura e Esporte, que modificou o texto para, aspas, área de conhecimento científico e tecnológico. Com isso, abre-se uma brecha de interpretação que pode levar a retrocesso significativo nos modelos de contratação dos professores de ensino superior em instituições públicas ou privadas. Não podemos admitir a possibilidade desse projeto vir a se tornar lei. Será um passo atrás sem precedentes, no árduo processo de construção de um sistema de ensino eficiente e decente em nosso país. A SBPC e a ABC já se manifestaram a todos os senadores que não concordam com esse PL, colocando-se à disposição para a nossa exposição detalhada de motivos. Terceiro, a SBPC manifesta concordância com os termos do Decreto Legislativo 800/2013, que trata da admissão de títulos acadêmicos entre os países partícipes do Mercosul. No entanto, esse decreto vem sofrendo tentativas de ser interpretado de forma equivocada para revalidação automática de diplomas obtidos em instituições com sede em países membros do Mercosul, sem os mínimos padrões de qualidade. Se essa interpretação for autorizada pelo Congresso Nacional, apesar dos pareceres contrários do CNE, Conselho Nacional de Educação, estaremos rejeitando os valores de qualidade que exigimos da nossa própria universidade e pondo em risco os esforços de toda a sociedade na construção de uma educação superior que engrandeça a nação brasileira. Não podemos concordar que isso venha acontecer. Um país que chegou à 13ª posição no ranking mundial da produção científica não pode sofrer revés em seus programas de desenvolvimento educacional, científico e tecnológico. Quarto, estou acabando. A medida provisória 527, aprovada pelo Congresso Nacional, criou o denominado regime diferenciado de contratações para resolver uma urgência nacional, viabilizar as obras para a Copa do Mundo de 2014 e para as Olimpíadas de 2016. Educação, ciência e tecnologia são urgência nacional. A lei de licitações, a 866, não contempla a realidade da educação, da ciência e da tecnologia. A SBPC está, senhor ministro, cada vez mais envolvida na luta de estabelecer um novo marco legal que contemple diretamente a autonomia das universidades, dos institutos de pesquisa e das instituições relacionadas à ciência, tecnologia e inovação no estabelecimento de contratos. Finalmente, senhor ministro, a SBPC continuará lutando, como sempre fez, pela melhoria da educação, da ciência e da tecnologia. Sabemos que mais recursos são necessários e continuaremos na cruzada de convencer o nosso parlamento a destinar parte dos royalties do pré-sal para essas atividades, que garantirão o que todos queremos: um Brasil mais justo, igualitário, participativo e economicamente mais soberano. Para nós é uma honra tê-lo aqui conosco hoje e, mais uma vez, parabéns pelo que fez e está fazendo à frente do Ministério.
presentes na figura da presidenta da SBPC, Helena Nader, uma companheira de grande valor e que comanda uma instituição de grande valor no nosso país. Eu recebi um honroso convite de falar na SBPC sobre o Plano Nacional de Educação que tramita no Congresso Nacional desde o final do ano passado e, obviamente, que eu pretendo responder algumas das inquietações colocadas pela professora Helena, até para que a comunidade acadêmica esteja ciente do posicionamento do Ministério da Educação em relação aos projetos mencionados. Se eu pudesse resumir brevemente a novidade do Plano Nacional de Educação 2011-2020, eu começaria dizendo que é um plano que tem a pretensão de mobilizar a sociedade. Tem a pretensão de mobilizar a sociedade e por isso que nós escolhemos um formato que permitisse a cada cidadão deste país acompanhar a evolução das metas estabelecidas. Nós procuramos cobrir o ciclo educacional da creche até a pós-graduação, sem pular nenhuma etapa, sem pular nenhum assunto importante. Procuramos cobrir todo esse ciclo, apresentando apenas 20 metas para o país. Não é um número pequeno, mas se nós compararmos as 276 metas do plano 2001-2010, nós vamos verificar que nós temos a oportunidade de interessar a sociedade brasileira, as famílias brasileiras, um conjunto de metas que cabem num cartaz. Num cartaz que vai ser fixado nas universidades, que vai ser fixado nas escolas, que vai ser fixado nos hospitais, nos lugares públicos, nas praças. Ou seja, um conjunto de metas que podem ser decoradas, que podem ser memorizadas pelos pais, pelas mães, pelos estudantes do país. A segunda novidade é que nós não nos restringimos a metas quantitativas. Nós entendemos que o patamar que a educação brasileira atingiu, sobretudo desde a Constituição de 88, impõe ao país olhar para mais longe. E olhar para mais longe, no caso da educação, sem dispensar as metas quantitativas. E eu digo isso porque a meta quantitativa é um elemento da qualidade. Sem quantidade não há qualidade em educação. Esse é o erro que muitos educadores cometem ao olhar com certo saudosismo dos anos 50 e 60, com saudades daquela escola pública que não chegava a atender 50% da população. Portanto, quantidade é sim uma dimensão da qualidade, mas nós não podemos nos restringir a essa dimensão. E, portanto, o plano inclui metas qualitativas, tanto no que diz respeito à educação básica, quanto no que diz respeito à educação superior. No que diz respeito à educação básica, são algumas questões que foram introduzidas no plano pela primeira vez. Em primeiro lugar, é importante medir e acompanhar a proficiência das crianças em disciplinas básicas. A ciência educacional criou tecnologias que nos permitem promover esse acompanhamento. Ciências, leitura e matemática são dimensões da educação que podem ser acompanhadas, monitoradas, para garantir que toda criança tenha uma expectativa de aprendizado satisfeita com a escola, independentemente da classe social a que pertença. Uma outra dimensão
dimensão importante é o perfil do corpo docente, tanto na educação básica quanto na superior. No que diz respeito à educação básica, há uma novidade no cenário educacional brasileiro, que foi a mudança de regime da CAPES. A CAPES, ela não está mais orientada apenas para a formação de recursos humanos de nível superior para o nível superior. Hoje a CAPES tem uma outra missão, formação de recursos humanos de nível superior para toda a educação, para a educação básica e para a educação superior. Nós queremos que a CAPES continue de cada vez maior escala a programas de fundamental importância para a educação básica no Brasil. O primeiro programa importante da CAPES, que terá que abranger cerca de 100 mil estudantes. O Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência. O PIBID é uma das coisas mais importantes desse país. É a oportunidade de um jovem de licenciatura, por meio da concessão de uma bolsa de estudos, promover a iniciação à docência e, ao promover a iniciação à docência, aproximar as instituições formadoras da escola pública, aproximar a universidade, os institutos, as faculdades de educação da realidade da escola pública, para que a escola pública se transforme e para que as instituições formadoras também se transformem, de maneira que ele é a correia de transmissão entre a instituição formadora e a escola, para que a escola atenda às expectativas, a universidade atenda às expectativas do perfil almejado pelas escolas e que, ao mesmo tempo, as escolas levem os subsídios para as instituições formadoras, para que os próprios cursos de formação sejam repensados à luz dessa realidade. Um outro programa fundamental da CAPES, que está contido no plano, sinalizando a sua universalização, é o PARFOR, o Plano de Ações Articuladas voltados para a formação dos professores em serviço. Nós ainda temos um contingente de profissionais na escola pública que não tiveram acesso à universidade. E o PARFOR garante a todo professor em serviço, né, o direito subjetivo de frequentar uma instituição de ensino superior para garantir a sua primeira licenciatura ou garantir uma segunda licenciatura, caso ele atue numa área diferente da sua formação original. O terceiro programa, agora, esse sim, ainda muito incipiente, é o mestrado profissional para a área de educação, sobretudo voltado para o ensino D. Ensino D, matemática, história, geografia, física, química, não importa. Mas a determinação do Ministério é que a CAPES inclua nos seus programas de pós os mestrados direcionados para os professores da escola pública. Não tem cabimento, em pleno século XXI, imaginar que um professor que conclua a sua licenciatura encerra a sua formação. Nós precisamos olhar para além disso. Então, o professor, não importa onde ele exerça o magistério, ele tem, em primeiro lugar, que tem direito à sua iniciação à docência durante a licenciatura. Tem direito a um concurso público bem organizado. E tem direito à formação continuada garantida pelo poder público, além do piso nacional do magistério, que, graças à decisão do Supremo Tribunal Federal, começa a se transformar numa realidade efetiva. As categorias estão mobilizadas agora para exigir o cumprimento da lei declarada constitucional pelo Supremo Tribunal Federal, uma luta de mais de 20 anos da CNTE em proveito dos professores de todo o país. Há outros aspectos também no PNE, no que diz respeito à qualidade, e aí eu toco um tema que o professor Helena já abordou. Nós hoje temos 56% dos professores de educação superior com titulação de mestre ou doutor. E nós fixamos uma meta no PNE para atingir 75%
do magistério superior, né, com titulação de mestre ou doutor. E esse projeto de lei vai na contramão do que propõe o Plano Nacional de Educação. É óbvio que o Ministério entende que há espaço para profissionais com experiência ministrarem aulas em universidades ou institutos federais. Não há dúvida que há, mas não pode ser a regra. Isso tem que ser a exceção. Existem desembargadores, muitas vezes não titulados, que podem levar a sua experiência profissional para o curso de Direito. Existem médicos não titulados que podem levar a sua experiência profissional para o curso de Medicina. Não resta dúvida de que há espaço para isso. Há algum espaço para isso. Mas o caminho da qualificação, isso basta olhar para Harvard, para Yale, para Princeton, para Cambridge, para Sorbonne, o caminho é exigência de titulação cada vez mais elevada. E não é por outra razão que a CAPES hoje, né, a nossa pós-graduação, e a CAPES e o CNPq que tem um papel inestimável nisso, assim como as FAPES estaduais, conseguiram dobrar o número de titulados em mestrado e doutorado. Hoje nós formamos cerca de 50 mil profissionais ao ano. Se nós lembrarmos que nós temos cerca de 250 mil professores nas universidades, se ninguém tivesse diploma de mestre e doutor, bastariam 5 anos para formar os 250 mil necessários para que 100% do corpo docente tivesse titulação. Só que nós estamos falando em 75% e já temos 56%. Então, a necessidade de reposição é mínima. E o esforço que está sendo previsto no Plano Nacional de Educação é o esforço necessário para colocar o Brasil num patamar de igualdade com os países da OCDE. Nós sempre estamos mirando os países da OCDE. A média, tanto no PISA, quanto em titulação, quanto em cobertura, quanto em atendimento em universidade, quanto em taxa bruta, taxa líquida, nós estamos mirando os países desenvolvidos, a média dos países desenvolvidos. Né? Quer dizer, nós pegamos os países da OCDE e decompusemos todos os indicadores de maneira a construir um plano nacional que fizesse com que em 10 anos o Brasil se colocasse em pé de igualdade com o mundo civilizado, com o mundo desenvolvido. Nós tivemos uma década muito importante na educação. Nós tivemos uma década de avanço em todos os indicadores educacionais. Mas nós vamos ter que acelerar o ritmo dos avanços, das conquistas, para chegar em 2020 em condição de igualdade com a média do mundo desenvolvido. Né? Eu tive a grata satisfação de receber da OCDE um vídeo que está disponível no portal do Ministério da Educação, está disponível inclusive no YouTube e no site da própria OCDE, dando conta de que o Brasil foi o terceiro colocado em melhoria da qualidade do ensino fundamental, dentre todos os países que realizam os exames internacionais. Isso significa que nós colocamos a educação no trilho da qualidade. Agora é combustível para fazer com que essa locomotiva avance a uma velocidade maior e nós consigamos superar os indicadores, os bons indicadores que tivemos nos últimos 10 anos, mirando indicadores em patamares que nos coloquem dentro dos países com alta performance educacional, tanto no que diz respeito à educação básica, quanto no que diz respeito à educação superior. O terceiro elemento fundamental do Plano Nacional de Educação é que o plano vai acompanhado de uma lei de responsabilidade educacional, para que ele não seja apenas uma carta de intenções. E essa responsabilidade educacional, ela é direcionada aos gestores públicos, aos secretários, ao ministro, aos governadores, ao presidente, aos prefeitos, indistintamente. A lei exige diligência por parte da gestão pública, ou seja, providências para que as metas do plano sejam honradas perante a sociedade. E por isso que as metas foram
cuidadosamente estabelecidas para que sejam factíveis, para que elas sejam honradas. Nós não queremos um plano que vai frustrar a sociedade, nós queremos um plano que vai honrar a sociedade. Então nós tivemos muita cautela em estabelecer uma dinâmica dentro do plano que garanta a sua execução fiel. É óbvio que de 20 metas você pode cumprir uma ou não cumprir outra, mas a grande maioria das metas nós temos que cumprir. Se de 20 nós pudermos executar 19, 18, nós estaremos falando de um plano execuível, factível. Nós chegarmos em 2020 com metade das metas não cumpridas, o próprio documento vai perder credibilidade perante a sociedade. Uma outra dimensão do plano que eu gostaria de frisar é a dimensão de valorização do profissional da educação. Quer dizer, não só no que diz respeito à sua formação, isso eu já sublinhei, mas no que diz respeito à sua remuneração. Vejam vocês, se nós tomarmos a média do salário dos professores da educação básica pública, nós vamos encontrar um indicador que nos preocupa. O professorado brasileiro ganha 60% do que ganha a média dos demais profissionais de nível superior no país. Ou seja, é um salário que não sinaliza positivamente frente à tarefa que nós temos de atrair os melhores quadros do país para o magistério. Então, o que nós fixamos? Uma meta que equaliza o salário do professor, o salário médio do professor, a média salarial dos demais profissionais com a mesma escolaridade. Se nós conseguirmos isso, e o piso nacional do magistério é uma alavanca fantástica para que essa meta seja cumprida, porque ela fixa um padrão mínimo nacional com repercussão na carreira, né, em todos os degraus da carreira, nós vamos dizer para a juventude: escolha o magistério, porque essa carreira vai ser valorizada. Você vai ter o seu papel social reconhecido pelo poder público. E se nós combinarmos isso com a gratuidade das licenciaturas, nós vamos dar um grande passo. Por que eu falo em gratuidade das licenciaturas? Alguém dirá: não, mas metade dos alunos de licenciatura está matriculada em universidades particulares. Contudo, nós introduzimos no financiamento estudantil uma possibilidade nova. O aluno toma o financiamento estudantil, supondo que ele não é um bolsista do ProUni. Ele toma o financiamento estudantil. Se ele exercer a profissão em escola pública, a dívida é perdoada. Ou seja, você transforma aquilo que era um financiamento numa verdadeira bolsa de estudo. Então nós estamos transformando a formação inicial dos professores num direito dos jovens que querem exercer o magistério. Então não é só uma questão vocacional, é questão de que o poder público tem que garantir o direito dos jovens que querem exercer o magistério na escola pública, né, garantindo o princípio da gratuidade nesses casos, e também da qualidade. Por isso que é só em cursos bem avaliados pelos sinais, com conceitos satisfatórios pelo Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior. Um quinto elemento importante deste plano é o fato de que nós alteramos a Constituição, que agora obriga a fixação de investimento público em educação como proporção do PIB. Para os que têm mais quilômetro rodado, hão de se lembrar que isso foi objeto de veto no plano anterior. O Congresso aprovou 7% do PIB em investimento público em educação e esse item foi vetado em 2001, ou seja, tínhamos o plano, mas não tínhamos os meios para executá-lo, recursos para executá-lo. Diante desse impasse, nós alteramos a Constituição. Agora é obrigatório, né? É obrigatória a previsão de investimento público em educação com proporção do produto interno bruto. Então o Congresso vai ter que deliberar a respeito e essa palavra é definitiva. Aí nós vamos ter que buscar aquilo que o Congresso
deliberou, porque é uma exigência constitucional. Também é uma alteração muito importante. Os meios. E por último, e não menos importante, para cada uma das 20 metas, nós previmos as estratégias que cada gestor público tem que observar para que aquela meta seja atingida. Ou seja, na minha opinião, um dos graves defeitos do plano anterior é que ele não tinha um capítulo de estratégias. Ele não sinalizava como, do ponto de vista do que fazer para aquela meta ser atingida. E agora, para cada uma das metas, nós temos comandos direcionados ao secretário municipal, ao secretário estadual, ao Ministério da Educação, sobre o que fazer, que providências tomar para que aquela meta seja atingida. Então é um plano que, enfim, não é um plano feito a 2 mãos, a 4 mãos, é um plano feito a muitas mãos, é um plano que foi elaborado depois de 4 conferências nacionais, convocadas em Brasília, com delegados eleitos em cada município. Foram 4 conferências. É um plano amadurecido com a sociedade civil organizada, com a comunidade científica, com a comunidade acadêmica, e que hoje está no Congresso Nacional. E eu tranquilizo a respeito do número de emendas. Se nós fizermos um pente fino nas emendas, nós vamos observar que há muita redundância, há muita repetição, há emendas que não são emendas ao plano, são emendas a leis que estão em vigor, que portanto não podem ser consideradas para a aprovação do plano. E o melhor de tudo, apesar de 2.919 emendas, não há emendas aumentando o número de metas. São emendas voltadas para as estratégias. Se eu não estou enganado, é proposta uma meta adicional. Em todas essas 2.900 emendas tem uma meta adicional. Nós iremos de 20 para 21 metas, o que mantém a estrutura do plano e coloca. Agora, as estratégias, se algum deputado elencou estratégias adicionais ou fortaleceu aquelas estratégias propostas para que a meta seja cumprida, eu não vejo nenhuma dificuldade do relator a acatar aquilo que for realmente fortalecedor da dinâmica do plano tal qual ele foi proposto. Até aqui, eu sinceramente não vejo riscos de uma desfiguração do plano, porque as emendas respeitaram a sua estrutura básica e, portanto, até facilitam o trabalho do relator em acolher ou rejeitar o que foi proposto de aperfeiçoamento. Então, são essas 6 novidades, por assim dizer, que me dão a confiança de que nós poderemos aprovar um plano amadurecido e factível e que vai fazer o Brasil mudar de patamar. Nós estamos extrapolando as tendências verificadas, quer dizer, nós estamos fazendo aqui exercício de futurologia, nós discutimos as tendências que puderam se verificar ao longo dessa última década, e obviamente estamos exigindo do poder público institucional, nós não estamos exigindo o mesmo esforço da década anterior, é sim um esforço adicional, mas é uma extrapolação de tendências observáveis. Quer dizer, não estamos projetando um país que não está vivendo uma dinâmica virtuosa no campo da educação. Então, nós estamos aí presenciando a interiorização das universidades, a duplicação das vagas das federais, o FINDEB, o piso do magistério, a criação dos 38 institutos federais, o ProUni, enfim, nós estamos presenciando uma série, os aperfeiçoamentos do financiamento estudantil, a criação de indicadores de qualidade, o cumprimento das metas de qualidade até aqui. Enfim, não é um país que está começando o trabalho. É um país que tem que valorizar o que foi feito, reconhecer que o que tem que ser feito é mais do que foi feito e projetar, extrapolar essas tendências para exigir do poder público mais na próxima década, para que nós consigamos, de uma vez por todas, saudar
essa dívida que nós temos com a educação brasileira. E vocês sabem que nós começamos muito tardiamente a pagar essa dívida. Enquanto os países envolvidos, alguns do século XIX, mas os mais tardios do pós-guerra, iniciaram um processo de transformação aguda dos seus sistemas de ensino, o Brasil só muito recentemente colocou a educação na agenda de prioridades. Então nós temos que reconhecer que nós largamos atrasados. E, portanto, nós temos que fazer um esforço adicional em busca desse tempo perdido, que é um tempo valioso em plena era do conhecimento. Agora, eu vejo o próximo período com muita esperança e entusiasmo. Eu vejo uma comunidade acadêmica com autoestima renovada, reitores que hoje são capazes de apresentar agendas propositivas para o MEC, com a esperança de ver essas agendas concretizadas. Não são meras cartas de intenção, são propostas concretas e execuíveis que estão em curso. Né? Aqueles que imaginavam que nós não poderíamos levar doutores, mestres, cursos de pós-graduação para os estados do centro-oeste, do norte, do nordeste, né? Esse pessoal se equivocou. Nós estamos contratando mestres e doutores no interior do Piauí, no interior do Maranhão, no interior do Ceará, com a mesma tranquilidade que contratamos no interior do estado de São Paulo. Não existe isso. Nós estamos integrando o país pela educação, nós estamos organizando o território do país pela educação, distribuindo melhor a população, exigindo menos do jovem no que diz respeito à mobilidade, a trocar de endereço, a trocar de cidade para concluir seus estudos superiores. Hoje o jovem tem ou no Instituto Federal ou na Universidade Pública, perto da sua residência, né, condições de estudo. Nós dobramos o número de campos universitários e triplicamos o número de unidades dos institutos federais. Hoje não há nenhuma média região do país que não conte com a estrutura do Ministério da Educação. E em 2020 não haverá nenhuma micro-região do país que conte com a estrutura do Ministério da Educação. Ou seja, o jovem vai ter oportunidade onde a oportunidade se está, né? Próximo à sua residência, próximo à sua região, para que ele possa colaborar com o desenvolvimento local. Além dos investimentos estratégicos que o NCT está fazendo, né? Por exemplo, nos novos campos, né? Empreendimentos importantes como o Guia do Foz do Iguaçu, como a Unilab do Ceará, como o campus do Cérebro em Macaíba, região metropolitana de Natal, né? Os novos campos no interior dos estados que recebem recursos direcionais do NCT, para que o campus do interior tenha a mesma condição de atendimento do campus da capital, portal da CAPES, com quase 20 mil periódicos disponíveis, um acervo manancial de conhecimento disponível em todas as localidades, os laboratórios que estão sendo construídos e assim por diante. Então, nós estamos diante de uma oportunidade, de uma nova oportunidade. O Brasil sempre tem janelas de oportunidade, infelizmente a maioria das quais perdida. Nós estamos diante de uma nova possibilidade. E eu tenho certeza que, assim como o presidente Lula, o presidente Dilma vai reforçar essa agenda estratégica, essa combinação de esforços do Ministério da Saúde, não é só o MEC, vocês sabem disso, é o MEC, é o ICT, é o Ministério da Saúde, é o Ministério da Cultura, né? São ministérios irmãos, né? Dois dos quais desmembramentos do próprio Ministério da Educação, além do Ministério dos Esportes, 3 ministérios desmembrados do MEC. Né? Então, nós temos que recuperar a unidade gerencial, operacional e divisão desse conjunto de ministérios para dar um salto de qualidade que o Brasil tanto almeja. Eu entendo que está à mão essa oportunidade. Eu tenho confiança de que, se nós mantivermos o passo, a convicção, né, nós vamos chegar lá. Nós temos uma oportunidade única, né, e talvez a última. Eu quero crer que um país que perdeu o século XX, se esse país insistir nele, né, e porventura abortar aquilo que está sendo promovido, nós não vamos ter o perdão dos deuses, não.
Eles vão ser punidos porque nós estamos em plena era, né, do conhecimento. Isso significa dizer que não adianta pensar em comércio exterior, integração latino-americana, não adianta pensar em nada disso se nós não avançarmos em ciência e tecnologia. E a educação, desde a base, é fundamental para o progresso científico e tecnológico do país. Né? Por isso que não há mais espaço para o velho discurso, vamos privilegiar o fundamental e o resto que não existe isso mais. Você tem que investir em creche, são 6 mil que serão construídas nesse governo, você tem que qualificar os professores do fundamental, você tem que diversificar o ensino médio, oferecendo o segundo turno de esporte, cultura e trabalho para os jovens de 15 a 17 anos, você tem que ampliar a graduação qualificada, atingir 10 milhões de matrículas até 2020 e, obviamente, isso tudo desemboca na pós-graduação e abre os horizontes do país para a ciência, para a tecnologia e para a inovação. Essa é a agenda. Quem vier com velha ideologia, né, tão propaganda do passado, de que não, o Brasil é pobre, não há dinheiro para isso, vamos focar de 7 a 14 anos, vai perder o passo. Hoje, o ensino obrigatório do país é de 4 a 17 anos. Nós mudamos a Constituição. E nós temos até 2016 para universalizar pré-escola, fundamental e médio. Porque nós sabemos que a pré-escola tem impacto até a conclusão da educação básica, e inclusive o desempenho acadêmico dos estudantes depende do atendimento precoce na pré-escola. Então, ou nós pensamos no ciclo como um todo, como um conjunto, e reforçamos o caixa da educação para honrar esses compromissos, ou nós vamos cumprir a falta de cérebros de ciência no nosso país para agregar valor ao que o trabalhador brasileiro produz. Não há outro caminho. É com a ciência que vamos fazer isso, e nós temos que nos afastar dessas clivagens que separam a educação básica da educação superior. É um ciclo só, é um sistema só. E ele tem que funcionar ao longo da vida de cada indivíduo. Cada indivíduo tem direito a um passo a mais nesse ciclo, independentemente se ele não teve acesso à alfabetização ou se ele é um doutor em busca do pós-doutorado. A grande diferença que eu faço entre um país civilizado. O país desenvolvido é outra coisa, mas o país pode se declarar civilizado a partir do momento em que a educação deixa de ser um problema de oferta, passa a ser um problema de demanda. Quando estiver garantido a todos que quiserem estudar esse direito, independentemente de que estágio se encontre, nós estaremos civilizando o país. Que aí vai depender do esforço individual e da vocação de cada um. Mas enquanto tiver os gargalos que impede o ingresso na universidade, que impede o ingresso na pós-graduação, nós temos que lutar para superar. E, infelizmente, o mundo desenvolvido está na contramão desse movimento. Veja o que está acontecendo em vários países desenvolvidos, restrição de direitos à educação, com manifestações de estudantes em todo lado, né? Em países que nós jamais imaginaríamos que fosse sofrer qualquer retrocesso na área educacional. Esse é o momento do Brasil. Esse é o momento nosso para alargar os horizontes de formação da nossa juventude e conseguir efetivamente superar esses obstáculos históricos que servem de freio ao desenvolvimento econômico, social e humano do nosso povo. Eu estou confiante que a Andif, a SBPC, a Academia Brasileira de Ciências, CONSET, o time, CNTE, do sindicato ao colegiado de reitores, nós temos que ter a compreensão de que a hora não é de desmobilizar, mas de cobrar mais, de exigir mais, para que essa agenda possa avançar. Ela está avançando, pode avançar mais, e vai ser um alinhamento de esforços, mantendo a autonomia, mantendo as nossas divergências, tentando superá-las, um alinhamento, que eu digo, um alinhamento quase espiritual, em proveito da educação brasileira. Obrigado pelo convite, obrigado pela atenção. Isso
Então, deixa eu pedir. Talvez a gente possa fazer um conjunto, 5 perguntas, e aí ele responderá para nós, certo? Realmente quero te agradecer, foi muito bom. A minha preocupação com aquele número de penduricários, realmente, mas foi amenizada. Todo mundo agora não vai ficar em prática esse ano, não é isso? Tem que ir para o Senado, né? Boa tarde. Marcelino Pequeno, da cidade de Federal do Ceará, secretário regional da SBPC. Hoje, né? Até às 6 da tarde. Então, deixa eu usar os últimos minutos. Então, eu gostaria. Eu vou começar lembrando a historinha que aconteceu no ano passado, ministro. Você deve lembrar, a maioria da plateia deve ter lembrado, não lembro mais. Mas no ano passado, quando chegou, no meio da palestra, chegou a comitiva do PET a fazer uma reivindicação. Muito bem recebido pelo ministro, fizemos aquela fala. Eu quero só dizer, para dar um depoimento, uma coisa pequena, mas eu acho que as coisas pequenas que a gente revela, sei lá, talvez o caráter específico das pessoas. Então, naquela época, nós fazíamos a reivindicação, para ser escutado pelo PET, o ministro de público falou, não deu espaço, o de público falou que não receberia em Brasília. Eu acho que a maioria das pessoas não acreditava, achava que o ministro estava jogando na plateia, mas uma semana depois, nós estávamos em audiência em Brasília, uma parte inteira da agenda, foi uma reunião muito proveitosa. Um ano depois, nós estamos aqui lá no PET, com a CESU, participando do encontro, as negociações muito avançadas, para dizer que está tudo resolvido, mas as negociações muito avançadas, num ambiente completamente outro, num ambiente de muito diálogo entre as partes. Então, assim, de público, do jeito que no ano passado nós estávamos aqui reivindicando, eu acho que nós temos o dever, o direito também, de reconhecer e agradecer. Mas o assunto dessa vez é o PNE, Plano Nacional de Educação, e assim, gostaria de fazer uma consideração a ser simples, o objetivo, é que, apesar de todo o caminho certo nessa direção, essa última década, realmente a educação brasileira progrediu muito, é inegável, os dados que a gente estudou são todos positivos e são complexos. Só para dar um exemplo, a gente chegou a falar do RENUM, a gente chegou a falar, por exemplo, do UFG, em qualquer universidade brasileira hoje, a palavra que se fala, antes se falava de sucatamento das universidades. Qual a palavra que nós estudamos hoje? As universidades são brasileiras de obras, tá? Então isso é claro, a universidade, o número de professores, eu acho que tinha 40 mil, os outros até está em 79 mil, algo parecido assim. Então, quer dizer, tem muitos dados positivos. Mas com tudo isso, com toda essa agenda positiva, parece que a educação é uma dívida muito grande, talvez uma dívida de 500 anos a ser cobrada, é muito importante os progressos. E nesse sentido, o PNE, que falou, é a grande oportunidade. Agora a questão, como sempre, recurso é fundamental. Há que se gastar muito bem, mas há que se ter recurso. Então, a grande meta que se está discutindo no PNE, para que se realmente nós saímos do patamar que nós estamos hoje, que ele é muito baixo, para chegar realmente nos padrões da OCDE, a minha instituição, que eu faço parte do Movimento Corporativista, que é o Fórum de Corretores da Universidade Federal do Ensino Superior, tem esse número, junto com várias outras, o número seria chegado a 10% do PIB brasileiro. Concentrado nesse número, o governo atualmente está cedo em chegar nos 7%, mas parece que a reivindicação de chegar nos 10%. Porque a gente lembra, cada por cento aqui são 30 bilhões. Nós tivemos que sair de 150 a 300, né? Cada 1% é um grupo. Mas parece que esse é o tamanho da tarefa. Então, gostaria apenas de saber qual é a solução do governo. Será que vai dar para evoluir os 7% a gente chegar mais perto desse número que seria um número melhor para atender as melhores necessidades, dado o tamanho dela? Então, nós temos que concluir em 10 minutos. Já tem 2 questões aqui. Então, eu acho que não tem mais a ver. Então, só mais Boa tarde. Sou professora Fátima Leoca, da Universidade do Estado de Mato Grosso. Rapidamente quero
PIBID, que são 24 pessoas, das 24, 21 estão apresentando trabalho em menos de um ano, com resultados positivos na escola. Parabéns! Uma pena que os 25 não podem estar aqui agora, terminarem o projeto, não sabia que eles estavam aqui. Mas, quero dizer, não, eles são pessoas que pagam salário, pessoas carentes, pessoas que eram dentistas, trabalham no comércio, equivalente a também da bolsa. A bolsa para eles, além de gerar qualificação, também é salário. Então, eu queria que pessoas que estão aqui, para o livro, que olhassem um pouquinho mais que vídeos, agradecendo também, porque o ministro, alguns anos atrás, eu queria pensar na ampliação do PIBID para as estaduais e municipais. E assim fez, obrigado. E a gente precisa pedir um pouco mais. Que expanda um pouco mais para o interior desse estado. E aí, claro, eu estou pedindo do norte de Mato Grosso, para essa região centro-oeste, Goiás, Brasília, mas Mato Grosso, principalmente, nós estamos na estadual com 11 anos e nós só temos um vigor no PIBID. Precisamos de mais disso. Olhem para aí, obrigado. Ministro, sabemos que as metas do PNE seguem uma linha crescente, obedecendo cada etapa. O que vivenciamos hoje é uma disputa entre municípios, secretários e alunos, não fui eu que falei, eu somos estudantes, para atingir metas que o MEC estabelece a longo prazo em 2020, por exemplo. Seguinte, os municípios exigem das equipes e dos professores que tais metas sejam cumpridas hoje, principalmente quando se fala em FEDEP, SAEB e outros. Como o MEC pode esclarecer melhor e diminuir esse estresse que se está instalando no Brasil. E a última, na proposta da melhoria da qualidade na educação, qual lugar ocupa a educação de jovens e adultos que não constam nas políticas públicas de educação, nem no discurso dos governantes? Bom, respondendo não pela ordem, mas enfim, sobre educação de jovens e adultos. Tem uma meta específica no Plano Nacional de Educação sobre jovens e adultos, mas eu queria dizer que algumas providências já foram tomadas na década passada, que eram reivindicações históricas do movimento social que tinha os jovens e adultos, né, como público prioritário. A primeira foi a inclusão da educação de jovens e adultos no Fundeb. Vocês sabem que o antigo Fundef, o fundo que foi criado no governo Fernando Henrique, só atendia o ensino fundamental regular. Não atendia nem a educação de jovens e adultos, nem a educação infantil, nem o ensino médio. E o que justificou a transformação desse fundo foi justamente incluir essas etapas e essa modalidade para que toda a educação básica fosse contemplada e não só o ensino fundamental regular. Em segundo lugar, nós tivemos o lançamento do Plano Nacional do Livro Didático para a educação de jovens e adultos. Também o livro didático era restrito ao ensino fundamental regular. Não havia livro didático para a EJA, nem para o ensino médio. E hoje o MEC tem a coleção completa de livro didático, fundamental, médio e educação de jovens e adultos. Então, nós não só estamos fazendo, como a merenda foi estendida para jovens e adultos. O MEC não pagava nem a merenda dos jovens e adultos. O transporte foi estendido para jovens e adultos. Enfim, todos os programas de apoio
para o ano. Nós queremos, eu estou na presença do presidente da CAPES, o senhor Jorge Guimarães, que já está em negociação com a Secretaria Executiva do MEC para chegar a 45 mil bolsas em 2012. Então nós temos, eu só vou ficar feliz no dia que nós chegar a 100 mil bolsas do PIBID. Por quê? 100 mil não é um número mágico. 100 mil é o número de professores da escola pública que são repostos todo ano por afastamento ou aposentadoria. Então nós temos que garantir que os jovens professores ingressantes na carreira tenham vivido a experiência da iniciação à docência, porque aí nós vamos garantir a qualidade da escola pública, sem medo de trocar por uma questão demográfica um professor experiente com um jovem professor, porque esse jovem professor vai ter a formação adequada para substituir o professor experiente, porque o professor experiente terá sido o tutor, o monitor desse jovem professor. Então nós temos que garantir que uma dinâmica de reposição da força de trabalho, com a formação necessária para o desafio da escola pública. A nossa intenção é essa. A questão do investimento público em educação. Eu tenho visto muitas contas sobre isso. É óbvio que o ministro da Educação é a favor de 11% de investimento público em educação. Não de 10%, não é esse o problema. A questão é o seguinte, tem gente fazendo conta, dizendo que precisa de 10%, mas desconsiderando a evolução do PIB nos próximos 10 anos, como se o PIB não fosse aumentar. E nós estamos crescendo uma média de 4% ao ano. Então, as contas do MEC, eles pressupõem o crescimento do PIB, pelo menos nessa proporção, de 4% ao ano. Se o PIB não fosse crescer nada, os 7% não seriam suficientes. Outra coisa que precisa ser considerada: se a Câmara e o Senado aumentarem as metas, ampliarem as metas, nós vamos ter que ter mais 7% do PIB, nós vamos ter que ter mais recursos. Aquelas metas foram calibradas para aquele recurso e vice-versa. Se houver uma mudança no plano, haverá a meta de financiamento vai ter que ser repensada para mais, caso a meta seja, qualquer das metas seja ampliada. Então, é um balanço, como tudo, né? É um balanço para... eu não sei se eu deixei de responder uma questão. Sim. Essa questão do... Olha, eu acho que depende de como você encara esse estresse, esse chamado estresse na educação, ele pode ser positivo ou não. Porque o nosso sistema, de alguma maneira, precisa ser estressado no bom sentido da palavra. Se você perguntar para o reitor, ele está trabalhando 14 horas por dia porque para dar conta das obras do Reúne, para dar conta da expansão. Esse prédio foi construído, foi inaugurado em 2007. Já alguém vai achar que está pequeno para as novas questões que se colocam na universidade. Então tem uma dinâmica. Eu costumo brincar que às vezes a pessoa fala: eu quero uma revolução da educação desde que não se mexa em nada. Porque você vai mexer numa coisa, tem alguém que é contra a mexida. Então não dá para fazer a mudança, não dá para fazer a revolução que as pessoas querem, se o sistema não estiver engajado em prover de um projeto. Agora, há equívocos, há dissipação de energia desnecessária. Isso é verdade. Quando, por exemplo, um gestor público coloca a responsabilidade de todo o resultado de aprendizagem nos ombros do professor, sem considerar outras dimensões da escola, a gestão da escola, a democracia da escola, o ambiente da escola, o ambiente no entorno da escola, das famílias, o engajamento das famílias. Tudo isso precisa ser considerado. E às vezes eu vejo visões unilaterais, que ou a culpa é do ministro, ou a culpa é do professor, ou a culpa é da família, ou a culpa é do aluno, e não é assim. Ou é do secretário. Há uma cadeia de responsabilização que envolve a todos. Os pais, o aluno, o professor, o diretor, o secretário.
cadeia de responsabilização precisa ser considerada. Então, não se trata de afastar a responsabilidade, mas justamente chamar a responsabilidade para que nós continuemos a evoluir. A outra questão é o seguinte: o profissional precisa se sentir valorizado. Isso é salário, mas não é só salário, né? É também salário, mas o profissional da educação precisa se sentir valorizado. Nós podemos resgatar esse valor que a sociedade atribui ao trabalhador da educação. Isso vai estar no centro das nossas atenções, né? Caso contrário, nós vamos ficar discutindo questões importantes, mas que não podem ser reducionistas na educação. Está sempre em busca da bala de prata na educação. E não existe a bala de prata. Tem países que gastam fortunas em educação e não têm resultados satisfatórios. Então nós precisamos de recursos, nós precisamos de boa gestão, nós precisamos de democracia, de diálogo, precisamos de avaliação, precisamos de valorização do profissional. É um conjunto, são pilares que sustentam o edifício que se pretende construir. Então nós precisamos ter a clareza de que a abertura para o debate, para o diálogo, é o mais importante para construir um sistema educacional do qual todos participem e todos se sintam corresponsáveis. Obrigado. Professores, pós-graduandos e da nossa SPPC, eu lhe agradeço muito e estamos muito felizes em ouvir que o futuro está garantido, realmente. E esperamos que você continue sempre conosco.